Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Você vai se arrepender de ter se casado. Depois de enterrar a filha, a sogra não tirava os olhos do genro. E quando ele lhe disse a data do casamento, ela estava andando pelo longo corredor do hospital havia 2 horas. Ela estava andando pelo longo corredor do hospital há 2 horas. Michael havia trazido sua esposa, que estava muito fraca. Os médicos a desaconselharam no início e, depois, vendo sua persistência, proibiram-na de dar à luz. Com seu problema cardíaco, isso era equivalente a um assassinato. Mas ela convenceu os médicos: acho que vai dar tudo certo. Minha intuição nunca havia me falhado antes. Quando seu marido a levou ao hospital, os médicos lhe perguntaram, por precaução: Michael, tudo pode acontecer. Você conhece a saúde de sua esposa. Então, eu lhe pergunto agora: quem vamos salvar se algo der errado? É claro, querido, e você acha que ela não consegue lidar com isso? Pergunta um homem adulto com uma voz assustada. Michael, com a saúde de sua esposa, tudo é possível, mas vamos cruzar os dedos. Foi descartada a possibilidade de Angela dar à luz por conta própria, portanto, apenas uma cesariana. Ela estava coberta de suor, com pequenos cachos grudados na testa, tentando dizer algo, mas não tinha forças. Ela respirava com frequência, e dava para ver em seus lábios que ela estava perguntando: logo? Seus dedos longos e bonitos cravaram-se no lençol branco como a neve, e ela mordeu os lábios com tanta força por causa da dor que o sangue escorreu deles. Injetaram um medicamento para o coração em sua veia, ela começou a respirar com mais regularidade e disse que se sentia melhor. Ela foi anestesiada e o trabalho de parto começou. Quando a retiraram, os instrumentos mostraram parada cardíaca. Ela ficou violentamente doente, e ao seu lado havia um cardiologista que sabia quais medicamentos ela poderia tolerar e o que deveria ser administrado para que o parto fosse bem-sucedido. Tudo o que podia ser feito foi feito. Quando os médicos perceberam que a estavam perdendo, começaram a salvar o segundo filho. 2 gotinhas minúsculas, parecidas uma com a outra, vieram ao mundo no dia de Natal. Deus lhes deu a vida, mas tirou a vida de sua mãe. O pai estava inconsolável. A vida com sua esposa era uma bênção. Gentil, amável, ela amava o marido e se entregou a ele com todo o seu coração dolorido. Era uma família exemplar. As irmãs contrataram uma babá, uma mulher na casa dos 50 anos, que ficava com as meninas inseparavelmente. Elas deram às meninas nomes quase idênticos, Vitória e Verônica. E como Verônica era muito longo para ser pronunciado, em casa era Verônica. A babá aprendeu rapidamente a distingui-las, pois sabia de um pequeno segredo. Vitória, a mais velha por 5 minutos, tinha um pequeno sinal atrás da orelha direita, e a Verônica mais nova tinha exatamente o mesmo, mas atrás da esquerda. Ela contou a Michael, mas ele ficou ainda mais confuso. Não havia muito que o pai pudesse fazer pelas meninas, então ele começou a trabalhar. Ele tinha que dar às suas princesas um futuro seguro, então a primeira coisa que fez foi comprar um terreno enorme nos arredores da cidade e construir uma casa grande, e ele queria que fosse um ninho de família. Ele queria que as meninas morassem aqui com suas famílias. Com isso em mente, ele construiu uma casa com 2 entradas, então decidiu: Vitória tem uma verruga atrás da orelha direita, sua entrada será à direita, e a de Verônica, à esquerda. Todos riram dessa ideia na época, mas quando, depois de 3 anos, a mansão foi construída, todos simplesmente viram um castelo para princesas. A entrada consistia em 2 entradas. Acima de cada uma delas havia monogramas na forma das letras B e H. Era muito incomum. Quando você entrava pelas portas, havia 2 belas escadarias à esquerda e à direita que levavam ao primeiro andar. Michael tentou fazer com que tudo na casa ficasse do agrado de suas filhas. 17 anos se passaram após os eventos acima. O pai não cuidava de suas filhas. Sua vida nunca se estabilizou, ele não encontrou uma mulher que, pelo menos um pouco, fosse semelhante à sua querida.
As filhas cresceram bonitas e o pai ficou preocupado com a atenção crescente da população masculina e achou que elas deveriam se envolver menos em eventos duvidosos. Se falarmos sobre o caráter das meninas, então, melhor do que um poeta, não há como dizer gelo e fogo. A mais velha, Vitória, era ousada, travessa e propensa a aventuras. O vasto mundo a hipnotizava e a atraía para si, o que não se pode dizer de Verônica. Um cigano disse a Vitória que ela não havia sido criada para a vida em família, mas para festas e esplendor. Que sua vida seria cheia de aventuras e perdas. Ao que ela respondeu que não acreditava em tais bobagens. Ela era muito bonita. Essa beleza era tão brilhante, até mesmo ousada. Apesar de sua pouca idade, ela tinha o olhar sedutor de uma mulher experiente e lábios cheios e deliciosos. Sem vergonha de encantar e seduzir, ela nunca passava despercebida. Quando não estava à vista de seu pai, ela pintava seus lábios já sedutores com batom vermelho vivo. Combinado com seu cabelo preto, ela parecia um pouco vulgar, mas nenhum homem conseguia tirar os olhos entediados dela. Ela via isso, sabia disso e, de certa forma, os provocava, dizendo-lhes: sim, sou muito bonita, mas não sou sua. Não sou tão fácil de conseguir, e sua aparência, por si só, não é suficiente para ficar comigo. Mas, apesar de tudo, ela era uma excelente aluna. Lia muito, e sua língua era tão forte que nem mesmo seu pai conseguia falar por cima dela. Vitória mantinha todos em alerta. Certa vez, o motorista que a levava ao trabalho foi falar com seu pai e lhe disse que não havia carro na garagem. Não havia ninguém para levar o carro além de Vitória. Quando Verônica ouviu o barulho de um motor se aproximando, ela pulou para fora de casa e correu para a garagem. Elas se encararam, uma completamente enojada com o comportamento da irmã e a outra satisfeita por ter conseguido se safar. "Onde você aprendeu a dirigir?" perguntou Verônica. Mas Vitória riu alegremente por sua piada ter sido bem-sucedida. Do lado de fora, era impressionante que, apesar da diferença na expressão de seus belos rostos e da aparente imprudência de sua irmã mais velha, elas pareciam duas ervilhas em uma vagem. Olhando uma para a outra, era como se estivessem se olhando em um espelho. A personalidade de Verônica era completamente diferente. Com os mesmos traços faciais, os mesmos lábios cheios, ela era modesta, tranquila, como sua mãe. Ela era doméstica. O tipo de mulher com quem você sonha em se casar. Inteligente, bonita, modesta, estava em seu sangue cuidar da família e dos amigos. Verônica estava satisfeita com seu lar e sua família e seguia suas tradições. As irmãs sempre foram muito próximas. As meninas se amavam muito, e Verônica estava sempre tirando sua irmã mais velha de outro problema. Ela sempre encontrava um motivo para justificar Vitória e, sem hesitar, assumia a culpa. Seu pai sempre lhes dava sermões, ensinando-as a serem sérias e responsáveis, mesmo quando as tentações eram grandes. Tudo em relação a eles era incomum e, às vezes, parecia aos que os cercavam que havia uma pessoa na frente deles. Mas, no fundo de seus corações, elas perceberam que havia muitas diferenças entre elas. As meninas terminaram a escola e, então, seus caminhos divergiram. Vitória queria fazer economia, e Verônica queria ser professora. "Por que você precisa dessa escola de pedagogia, sempre com crianças gritando e salários miseráveis? Você deveria ir para um lugar onde, depois de estudar, possa conseguir um bom emprego ou até mesmo na empresa do meu pai, mas lá não há necessidade de professores. Pense bem, papai não vai durar para sempre. Quem vai cuidar dos negócios? Eu não sei nada sobre negócios, por que eu entraria nisso? Você não precisa saber nada sobre negócios, pode fazer faculdade de direito e depois ir para a empresa de seu pai no departamento jurídico. Isso não ajuda os negócios da família." No conselho de família, foi decidido que Verônica iria para a faculdade de direito e Vitória para a faculdade de economia. Assim, as meninas foram para o mesmo instituto, mas para faculdades diferentes. Assim que Vitória apareceu na faculdade, ela imediatamente dividiu todos em dois grupos, inimigos declarados e os mesmos admiradores declarados.
Mas, curiosamente, os professores também estavam divididos em dois campos, as professoras, e elas eram a maioria, apontaram a aparência muito impetuosa, a autoconfiança exagerada, os trajes ousados e a aparência muito bonita. Mas, para ser justo, elas também destacaram sua mente afiada e sua inteligência. O primeiro ano da faculdade de economia era praticamente uma repetição das matérias da escola, de modo que Vitória não se preocupou em se preparar e tirou nota máxima em todos os seminários e créditos. Isso aumentou o número de pessoas invejosas e, portanto, o número de inimigos. Ela não tinha medo, tinha clareza do que queria e estava a caminho de seu objetivo. No segundo ano, foram acrescentadas matérias especiais, e uma delas era gestão financeira. Quando o professor entrou na sala de aula, olhou ao redor do grupo e, na segunda fileira, notou uma mulher de cabelos escuros que o olhava com interesse. Como vai o senhor? Meu nome é John. Vou ler seu curso Administração Financeira. O curso foi criado para o ano inteiro, e na sessão de verão, para o exame. Não há livros sobre o assunto, portanto, a principal fonte de conhecimento sobre o assunto serão minhas aulas. Isso é tudo o que tenho até o momento. Se vocês tiverem dúvidas, eu as responderei no final da aula. E a aula começou. Vitória fez anotações, mas, acima de tudo, olhou para o novo professor. Ele era um homem de cerca de 35 anos, se ela percebeu que ele era apenas 17 anos mais velho que ela, alto e bonito. Ele imediatamente a fez lembrar do artista Kevin Costner. A semelhança era estranha. Ela o encarou sem tirar os olhos dele, o que achou muito embaraçoso. Ele notou a bela morena. Ele também achava difícil desviar o olhar dela, mas era mais experiente do que a garota e podia se defender. Era evidente que ele se sentia atraído por ela. No final da palestra, John, como prometido, fez perguntas que ele estava pronto para responder. Todos ficaram em silêncio. Mas Vitória decidiu perguntar: diga-me, alguém já lhe disse que você se parece com o artista Kevin Costner? Todos riram. Um pouco fora do assunto, mas vou responder, para que vocês não se atormentem mais com essa pergunta. Sim, já me disseram isso, e mais de uma vez. Eu mesma também noto algumas semelhanças, mas apenas as mínimas. Sim, de fato, disse Vitória, você é muito mais interessante do que ele, concluiu ela sem pudor. Obrigada por suas palavras gentis, mas esse é o fim da questão. Se você não estiver interessada em mais nada, eu me despeço. Ela não anotou a palestra, então fez anotações com Steve, que estava se divertindo mais com ela. Ele era um cara muito interessante por fora, mas era pequeno demais para ela. Ele tentava agradá-la, era seu escravo, e o que ela precisava, com seu temperamento, era de um homem. 6 meses se passaram. Durante esse tempo, Vitória aprendeu muito sobre seu homem favorito, e que ele se tornaria seu favorito, ela nem duvidou. Ele era solteiro, nesse lugar, ela suspirou aliviada, tinha um apartamento alugado, depois do ensino médio, fez um estágio no exterior e morou lá por 2 anos. E ela começou a ofensiva, sem pensar nas consequências. As irmãs foram para a universidade de carro, Vitória dirigiu. Era óbvio que ela gostava de dirigir, mas, como era uma pessoa entusiasmada, mais de uma vez excedeu o limite de velocidade, mas, de alguma forma surpreendente, sem envolver o pai, ela mesma cuidou da situação. A sessão de inverno estava se aproximando, e Vitória não estava nem um pouco nervosa, porque não havia nenhuma matéria que ela achasse difícil. Ela não conseguia pensar em nenhuma desculpa para ficar sozinha com John, mas um dia lhe ocorreu cortar os pneus dele e oferecer seus serviços, dando-lhe uma carona para casa. Ele pediu a um pastor local, que sempre ficava na esquina fumando e bebendo cerveja, que fizesse isso para ele e, depois de pagar um pouco e mostrar o carro para a vítima, saiu tranquilamente para dar aulas. Quando saiu da universidade, viu John, que estava andando em volta do carro e lamentando os 3 furos. Nossa, disse Vitória surpresa, com quem você estava tão bravo? Eu estava pensando a mesma coisa, sem créditos, sem exames, nada menos. Não há outra maneira de alguém se apaixonar e declarar seu amor, disse Juan com um sorriso. Você diz isso com tanta confiança, como se não fosse a primeira vez. Não, não é. É, sim.
Eu ia lhe oferecer uma carona para casa, mas agora não sei. Você vai pensar que eu fiz de propósito para que você entrasse no carro. É exatamente o que eu penso, mas vou pedir que me leve para casa, mas, por favor, espere, vou chamar um reboque. Ela ficou muito envergonhada por ele tê-la descoberto na divisão. Eles entraram no carro e ficaram em silêncio. Para onde estou levando você? Perguntou Vitória. Ele lhe deu o endereço. Enquanto dirigiam para casa, ela não queria sair do lado dele. Ele sentiu isso. Ele tinha o mesmo desejo. Mas John sabia que isso era errado, que ela ainda era uma criança e que ele não deveria se deixar levar por seus sentimentos. Ele era um homem experiente, já havia estado com mulheres, sabia como elas eram, mas, nesse caso, ele sabia que tinha que parar. Vitória estava esperando que John agradecesse e saísse, então ela se adiantou e perguntou: "E com o que você vai pagar? Do que você precisa? Eu posso lhe oferecer dinheiro." E ele viu o belo rosto dela se desmanchar. "Posso lhe pagar um café, há uma bela cafeteria na esquina." Ela balançou a cabeça, mostrando que não era isso. "Então você fala, eu falo." "Tem certeza de que vai fazer isso?" E ela teve a coragem de dizer: "Beije-me." Ela não desviou os olhos, mas o encarou. Ela tinha o olhar tentador de uma mulher experiente, os lábios brilhantes, atraídos por ele como um ímã. Ele também a queria, mas o fruto era proibido. E isso alimentou ainda mais a paixão. E ele não conseguiu resistir. Ele a atraiu para si, gentilmente no início, tocando de leve o rosto e os lábios dela, começou a cobri-la de beijos, percebendo pela reação dela que aquela era sua primeira vez. Ele sabia como levar uma mulher ao êxtase. E quando ele sentiu que ela era toda dele, eles se fundiram em um beijo apaixonado. Ela estava tonta de felicidade, nem imaginava que aquilo pudesse ser tão prazeroso. Quando ele quis se soltar, ela não o deixou, envolvendo os braços em seu pescoço e puxando-o contra si. Ela pensou que se arrependeria de sua carreira como educadora. Mas não se arrependeu. Ela gostava da vida de estudante. Apesar de ser tão bonita quanto Vitória, ela tinha amigos, amigos aparentes, ao fundo dos quais sua beleza era ainda mais expressiva. Ela era respeitada pelos professores por sua inteligência, postura e excelente desempenho acadêmico. Muitos rapazes gostavam dela, mas ela mesma não tinha pressa com relacionamentos. Sua frase favorita: tudo a seu tempo. O segundo ano trouxe muitas matérias novas, novas dificuldades, sim, muitas coisas novas. Verônica sentou-se diante dos livros didáticos para entender tudo. E vendo isso, seu pai lhe ofereceu a ajuda de seu advogado, que trabalha no escritório de advocacia. Ele explicará tudo em linguagem simples e acessível e lhe dará exemplos. Não diga não. Ele é uma verdadeira ajuda. Verônica ficou feliz em receber qualquer ajuda, então concordou. Pouco antes da sessão, um jovem de cerca de 25 anos, usando óculos que lhe caíam muito bem, aproximou-se delas e se apresentou: "Meu nome é Jim. Trabalho como advogado de seu pai, Michael. Gostaria muito de ajudá-los a passar pela sessão com sucesso. Mas agora duvido que consiga fazer isso, sua beleza me distrai e até meus pensamentos estão confusos. Mas vou me acostumar com isso, vou me controlar e vamos fazer dar certo." Com essas palavras, ele se sentou à mesa, arrumou seus livros e disse: estou pronto, pergunte-me o que quiser." Verônica pegou as anotações e, sem perder tempo, começou com a primeira. Eles já haviam sido chamados 3 vezes para o almoço, mas a preparação estava indo tão bem que eles só vieram para o jantar. Verônica estava muito grata a Jim. Ela estava confiante em seu conhecimento e não tinha medo do exame. Jim veio mais algumas vezes, ainda restavam algumas perguntas que, com a ajuda dele, foram resolvidas rapidamente. A sessão começou. Verônica estava preparada, mas Jim estava preocupado com sua aluna, então foi à universidade para apoiá-la. Quando ela saiu com um cartão de crédito, no qual havia tirado ele a envolveu em seus braços e a parabenizou. Flores apareceram de algum lugar, o que levantou ainda mais o ânimo da garota. Eles saíram para uma caminhada ao longo do aterro, o tempo estava lindo, ela queria cantar e gritar de alegria.
Jean a convidou para tomar um café. Eles beberam uma taça de champanhe, tomaram café, comeram sorvete e Verônica se sentiu tão cansada que pediu a Jean que a levasse para casa. Em casa, ela foi para a cama e não se levantou até a hora do almoço do dia seguinte. Ela não via Vitória há algum tempo, então foi até o quarto dela para conversar. Sua irmã ainda estava dormindo. Ele se deitou ao lado dela e Vitória acordou imediatamente. "Oi, mana, que fofa", disse Verônica. "Oi, Nick, como você está? Como foi sua sessão?" Antes de abrir os olhos, Vitória perguntou. "Estou indo muito bem. Estou passando com louvor até agora. Queria lhe dizer que acho que estou apaixonada." "O quê?" "É como um sonho que se tornou realidade." "É como um sonho que se tornou realidade." "Quem é ele? Onde você o conheceu?" Minha irmã começou a perguntar ansiosamente. "Este é o Jean, o advogado do meu pai, ele tem me ajudado a estudar para as provas. Ontem ele veio me animar e, quando tirei uma, ele me deu flores e me comprou café. Ele é tão legal, tão interessante e sinto que ele também gosta de mim." "O que você vê nesse cara chato?" "Acho que ele é tão chato que chega a ser uma chatice." Verônica se levantou abruptamente e saiu do quarto da irmã. Ela é tão brusca que somente sua opinião é considerada inquestionável. Ela nunca aprendeu a levar os outros em consideração. Se ela gosta de algo, ela tira e coloca, e não dá a mínima para os outros, pensou a ofendida Verônica, enxugando as lágrimas. Mas Vitória já estava correndo atrás de Verônica para se desculpar. Ela percebeu que havia exagerado. A situação havia se tornado pessoal demais e ela precisava se desculpar com a irmã. "Verônica, querida, me desculpe. Eu estava errada. Por que está tão brava comigo? Você me conhece. A língua é minha inimiga. Peço desculpas. Eu te amo muito. Não se pode guardar rancor por muito tempo." Ela foi tão trouxa, encontrou tantas palavras para justificar seu comportamento que Verônica não pôde deixar de perdoá-la. "Eu também quero lhe contar uma coisa importante e muito secreta." E Vitória lhe contou sobre João, o que deixou Verônica sem palavras. "Você está louca, ele é um professor, como você vai enfrentá-lo nas aulas, nos créditos e nas provas? Ele tem o dobro de sua idade. Ele deveria ter se casado há muito tempo, e você ainda é uma criança. Vitória, você me perturbou. Vou ficar preocupada com você de agora em diante. Você não sabe o que um homem adulto quer de uma jovem?" "Eu sei", respondeu Vitória com firmeza. "Eu também preciso dele. Eu o amo e estou pronta para tudo." "E se você ficar grávida, o que fará?" "Isso é muito sério, irmã, portanto, antes que seja tarde demais, ponha um fim a esse relacionamento. Você é tão chata quanto o seu Jean. Você não entende que o coração não recebe ordens. Você deixou de amá-lo, só isso. Você não pode dizer a ele para deixar de amá-lo. Ele ama e está disposto a fazer qualquer sacrifício", explicou Vitória à irmã. Após a conversa elevada, elas foram para seus quartos. Verônica voltou a pensar em Jean, lembrou-se de cada detalhe do passeio e discordou de Vitória quando disse que ele não era uma pessoa interessante. Para ela, ele parecia ser um homem culto e educado. Só que ele e Vitória tinham gostos diferentes. Vitória ansiava por um relacionamento mais próximo com John. Ela o levou para casa mais algumas vezes enquanto o carro dele estava sendo consertado e, toda vez que ela se despedia, ele retribuía o favor com um beijo. Eles se tornaram cada vez mais apaixonados e prolongados, o que alimentou a paixão entre os jovens. Mas John sabia como pisar na garganta de sua própria música, e isso foi o fim de tudo. Vitória estava com raiva dele, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ele não ligou para ela em casa, alegando a desordem de não ter a mão de uma mulher em casa. Vitória estava preparada para o exame de gestão financeira e não estava nem um pouco preocupada. Ela ouviu sussurros pelas costas de que John lhe daria uma, mas os ignorou. Quando foi fazer a prova, ela nem começou a se preparar, mas decidiu responder no quadro. Respondeu perfeitamente, e todos os que estavam na plateia ficaram de boca aberta.
Por uma questão de ordem, o professor lhe fez algumas perguntas, que ela respondeu. Ela saiu do prédio e decidiu esperar por John, mas viu o carro dele, então não iria com ele hoje. Talvez ela devesse comprar outro pneu furado. Ela achou estranho o fato de não conseguir pensar em nada mais interessante para fazer. Ela entrou no carro e dirigiu para casa. Quando o teste de John terminou, ele estava se sentindo muito cansado, mas depois de tomar um pouco de ar fresco, ele se animou. Quando percebeu que não havia nenhum carro de Vitória no estacionamento, ficou triste. Ele gostaria de tê-la visto, para elogiá-la por seu excelente conhecimento. Ele percebeu que estava com saudades dela. Sem esperar, ele decidiu ligar para ela. Vitória, eu queria elogiá-la por seu excelente conhecimento, fico feliz que tenha gostado da minha matéria. Primeiro gostei de você, depois gostei da matéria, respondeu Vitória. Você também é minha aluna favorita. Eu nunca tive um e provavelmente nunca terei, disse Juan com tristeza. É como se você estivesse se despedindo de mim, perguntou Vitória. Sim, estou indo para o exterior amanhã e voltarei em setembro. Então, adeus, Vitória. E o que você vai fazer no exterior? Meus pais estão lá, eles não são mais jovens, tenho que visitá-los. Posso ir com você? Alugarei um apartamento e, no meu tempo livre, faremos caminhadas e você me mostrará as belezas locais. O que acha da minha ideia? Estou certa? Não acho que seja uma boa ideia, porque não terei tempo para sair com você, estarei ocupado. Para onde você está indo? Para a Espanha. Sério? Temos uma casa na Espanha. Temos uma casa na Espanha. Não vou nem precisar alugar um apartamento, vou morar em casa. Em que cidade você está? Eu não queria contar para Vitória. Além de seus pais, ela tinha amigos lá, e não apenas homens. Ela tinha opiniões sérias sobre Ru. Ela era uma garota séria e muito simpática. Ele gostava dela. A mãe de John queria que eles ficassem juntos. É por isso que a bela Vitória seria um obstáculo. Não, Vitória, me desculpe, mas não. Não precisamos ver você. Entendi, você tem uma mulher com quem vai sair e eu estou atrapalhando, é isso? Ela estava com medo de responder. Sim, Vitória, você está certa. Além disso, você e eu não somos exatamente um casal. Sou muito mais velho do que você. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Adeus. As lágrimas escorriam de seus olhos. Ela não conseguia ver nada e parou para evitar um acidente. Ainda estou indo para a Espanha, e amanhã também. Tenho meu passaporte e as passagens não são problema. Seu humor melhorou imediatamente e ele dirigiu de volta para casa. Quando entrou no escritório do pai, disse-lhe que amanhã iria para a Espanha. Ele estava saindo de férias, para nadar no mar. Ele tinha sido aprovado com louvor e merecia férias. Michael não se importou. Nem Verônica. Havia apenas um voo para a Espanha amanhã e as passagens estavam reservadas. Ela podia ver John de longe, mas não queria que ele a visse. Como eram passageiros da classe executiva, embarcaram sem fila. Eles tinham um micro-ônibus separado que os levou pela pista e entraram no avião primeiro, porque John estava voando na classe econômica e eles não se conheciam. Quando estavam no ar, Vitória perguntou à irmã por que havia tanta pressa. Ela lhe disse que John estava no avião, também com destino à Espanha. Ela pediu à irmã que fosse para casa sozinha e que voltaria mais tarde. Ela tinha que ver para onde John estava indo. Verônica discordou por um bom tempo, mas não adiantava discutir com Vitória. Ela correu atrás de John para não perdê-lo de vista. Uma garota veio ao seu encontro, de estatura baixa, um pouco gordinha, bonita, mas muito longe de mim, pensou ela com arrogância. Talvez fosse uma irmã ou uma conhecida. Eles caminharam até o ônibus e Vitória seguiu os passos deles. Quando desceram do ônibus, entraram imediatamente em um táxi, enquanto ela procurava um carro, pois eles já tinham saído, mas ela disse ao taxista qual carro deveria seguir. Estava escurecendo e,
quando o carro parou, ela viu que uma pessoa completamente diferente havia saído do carro que eles estavam seguindo. O motorista do táxi havia confundido os carros e seguido outro. Vitória olhou ao redor, tudo era desconhecido para ela, o taxista havia desaparecido. O que ela deveria fazer? O bairro não parecia rico, havia casas pequenas e ela percebeu que precisava sair dali rapidamente. Caminhou na direção em que o táxi tinha ido, queria pedir informações sobre o ônibus, mas não encontrou ninguém. Um grupo de rapazes e moças caminhava em sua direção e ela lhes pediu informações sobre o ônibus, mas não se lembrava de mais nada. Ela acordou em um galpão sujo, com dor de cabeça e um cheiro horrível. Era como se houvesse um banheiro externo por perto. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele percebeu que estava em um galpão com um buraco no teto e um banheiro externo ao lado. Ele queria se levantar, mas suas pernas estavam amarradas com fita adesiva. Ela não tinha telefone, nem dinheiro, nem bolsa. Suas mãos estavam rígidas por causa da fita, então ele tentou arrancá-la com os dentes e se libertar. Enquanto ela soltava as mãos e começava a desamarrar as pernas, naquele momento um homem entrou no galpão e explicou, em um inglês ruim, que ela não tinha pressa de ir a lugar algum, que eles tinham seu passaporte, seu telefone e seu dinheiro. De onde tinha vindo uma garota tão bonita? Sou dos Estados Unidos, deixe-me ir. Não, nós mesmos precisamos de uma ave assim. Você trabalhará e nos dará o dinheiro, mas se ousar fugir, nós a pegaremos e estragaremos seu lindo rosto. Você estará em apuros. Eles já estão procurando por mim e vão me encontrar. Portanto, é melhor você me deixar ir. Posso lhe dar dinheiro, tenho um pai rico, se eu ligar para ele, ele me mandará o dinheiro. Dê-me o telefone e você ficará rico. Não, garotinha, você ganhará mais com seu ponto doce do que seu pai nos pagará uma vez. Portanto, espere o proprietário chegar e decida. Ela percebeu que estava em apuros. E, pela primeira vez em sua vida, ela não sabia o que fazer, estava com medo. Quando não conseguiu esperar por Vitória à noite, ligou para Michael: papai, algo aconteceu com Vitória, eu posso sentir. Venha logo, não posso fazer isso sozinha. Michael partiu em um voo particular com os seguranças. Eles haviam trabalhado muitas vezes em intergrupos e haviam resolvido casos tão complicados e intrincados que Michael não tinha dúvidas de que eles o ajudariam. Eles chegariam ao fundo da questão mais rapidamente, porque sabiam o que estavam fazendo. Verônica encontrou seu pai chorando, sempre dizendo a mesma coisa, que Vitória estava em perigo. Que ela podia sentir isso e que precisava se apressar. Eles a levaram para mostrar o local onde eles haviam se separado de Vitória e para onde ela havia ido depois. Depois de inspecionar o local e ver as inúmeras câmeras de vídeo, eles foram à delegacia de polícia espanhola. Após examinarem as imagens, viram Vitória embarcando em um ônibus, seguiram a rota desse ônibus e examinaram outras imagens de vídeo. Vitória foi claramente vista pegando um táxi. Depois de olhar a placa do veículo, eles rapidamente encontraram um motorista de táxi que se lembrava bem de onde havia levado a bela garota ontem. O taxista, com um olhar cauteloso ao redor, disse, em um inglês ruim, para procurar em galpões nos pátios. E aqui a polícia espanhola se recusou a ajudar, dizendo que a garota é maior de idade, veio para cá por conta própria, ninguém a forçou e que atrair pessoas não se sabe para quê, eles não o farão. Os meninos decidiram ir por conta própria. Havia muitas casas em ruínas, não muito diferentes dos celeiros no pátio, mas não a ponto de não poderem ser examinadas. Já estava chegando o fim do dia e a busca não deu em nada. Verônica continuava ligando e perguntando como ele estava. Eles se sentaram em um banco e decidiram elaborar um plano de ação caso não encontrassem Vitória naqueles celeiros. De repente, viram 5 homens saindo do galpão mais distante, que ainda não haviam examinado, e quando eles sumiram de vista, os meninos correram em direção a ele. O celeiro estava escuro e cheirava muito mal, mas eles viram Vitória. Ela estava encolhida em um canto, gritando em inglês: "Fiquem longe de mim." Em seguida, chamaram Michael, ela o reconheceu e começou a chorar histericamente. Eles a trouxeram para a luz do dia. Ela estava coberta de hematomas e hematomas. Ela foi espancada, suas roupas estavam rasgadas e ela não resistiu, foi estuprada.
Decidimos ir à delegacia de polícia e mostrar a eles o que havia sido feito com uma cidadã americana. Curiosamente, a polícia não ficou surpresa e disse: Bella veio voluntariamente para este bairro criminoso, Bella veio voluntariamente para esse bairro criminoso, ninguém a arrastou para lá. Ela sabia o que a esperava lá. Como ela poderia saber o que a aguardava lá? Ela estava procurando um amigo. Por que ela não pegou o mesmo táxi de volta para a cidade? Ela viu o bairro em que estava. Ela veio aqui de propósito para encontrar aventura. Se ela tivesse sido sequestrada, haveria um crime, mas aqui não vemos um alinhamento. Você acha que é normal uma garota estar nessa condição? Se ela tivesse gostado da aventura, não teria resistido, teria agradado a todos e não teria sido espancada dessa forma. Mas ela foi estuprada. Isso é normal em seu país? Michael queria sair da delegacia o mais rápido possível e ir para casa. Verônica encontrou sua irmã chorando e quis abraçá-la, mas Vitória a afastou e correu para o banheiro. 2 horas se passaram, mas sua irmã não saiu, e todos começaram a se preocupar e bateram na porta. Finalmente, os meninos abriram a fechadura e entraram no banheiro. Vitória estava deitada olhando para o teto com olhos sem vida, nada parecida com a Vitória de 2 dias antes. Quando ela finalmente saiu da banheira e trocou de roupa, seu pai decidiu não ficar mais aqui, mas ir para os Estados Unidos. Vitória precisaria de uma boa ajuda psicológica, talvez até psiquiátrica. Em casa, ela se trancou no quarto, recusou-se a sair por 24 horas, recusou-se a comer. Seu pai chamou o médico da casa. Uma mulher mais velha, com muita experiência, Bella teria que ir a um ginecologista para verificar se estava grávida, fazer exames para ter certeza de que não havia contraído nenhuma doença. E certamente um psicólogo. Vou recomendar um especialista muito bom, que já tirou pessoas de situações terríveis. É claro que isso não adianta muito, mas não se preocupe, ela é jovem, saudável, vai cair em si com o tempo. Ela se recusou a ir ao médico, estava histérica. Mais uma semana se passou, mas seu estado não melhorou. A médica, Ginny, disse para dar a ela remédios para dormir e levá-la ao médico, ver a saúde dela. Michael havia combinado de se encontrar com o médico com antecedência e, quando Vitória chegou, foi imediatamente internada, examinada e testada. Imediatamente tiraram sangue de uma veia para que os exames fossem mais precisos. Quando Vitória acordou, ela já estava em sua cama, não há nada pior do que esperar, Verônica estava muito nervosa por sua irmã. Ela se encolheu, não saiu de casa e ficou esperando que Vitória a chamasse para ficar ao seu lado. 3 dias depois, elas receberam uma ligação do hospital dizendo que os exames estavam prontos. Verônica foi ao hospital e, de lá, à casa de Ginny para saber o que os exames diziam. Depois de ver os exames, o médico tranquilizou Verônica: ela não está grávida, ela está bem agora, não há doenças sexualmente transmissíveis, é muito cedo para verificar se há AIDS, em 1 mês e meio faremos um segundo exame de sangue. Portanto, não é tão ruim. Agora podemos cuidar de sua moral. Verônica contou tudo isso em casa. Todos se animaram um pouco, afinal, eram boas notícias. Ginny lhe deu o número do telefone do psicólogo e disse para ela não esperar muito para convidá-lo a visitar Vitória. Fazia uma semana que Vitória estava em casa, mas seu estado era terrível. De repente, Verônica teve a ideia de ligar para John. Contar a ele sobre Vitória, talvez ele pudesse ajudá-la. Mas ela havia se esquecido de que os estupradores haviam levado sua bolsa com passaporte, dinheiro e telefone celular. Mas ela não desistiria. Na universidade, era improvável que eles lhe dessem um número de telefone, mas seu pai teria sorte. Ele conseguiu o número de telefone de John por meio de seus amigos e Verônica ligou para ele. Quando ela ouviu a história toda, ficou horrorizada. Por que ele fez isso? Por que não me contou? Ele tinha muitas perguntas, mas Verônica não sabia as respostas, então, interrompendo-o, ela perguntou: você virá para ajudar sua irmã? Poderei fazê-lo em 1 semana, no máximo, tirarei minha mãe do hospital e só então sairei. Tudo bem, me ligue quando chegar lá, eu lhe darei o endereço. John não conseguiu se acalmar por um longo tempo depois de ouvir isso, pobre garota, o que ela havia passado.
Ele não conseguia esquecer o que Verônica havia lhe dito. John chegou como prometido uma semana depois. Ele estava muito preocupado do que ele diria a ela, como a confortaria. Mas quando ele entrou no quarto, tudo ficou claro e simples. Ela o reconheceu imediatamente e até quis sorrir, mas não conseguiu. Mas por que seu coração estava batendo forte? Por que suas palmas estavam suando? Será que ele realmente sentia algo por ela? Ela também era bonita, só que sua beleza atual não era tão brilhante, mas, ainda assim, ela era boa. Seus olhos estavam muito tristes porque seu coração estava triste. Sua alma de olhos tristes procurou entre os outros olhos por uma alma que pudesse ouvir sua tristeza e confortá-la. Ela não viu aquela Vitória, em cujos olhos brincavam demônios, e a cada minuto, amadureciam ideias malucas em sua cabeça. Quando ele se sentou em sua cama, ela colocou os braços em volta de seu pescoço e ficou sentada ali por tanto tempo que lhe pareceu que ela estava chorando. Vamos lá, por que essas lágrimas? Você tem olhos tão bonitos, e as lágrimas tornam difícil vê-los. Ela colocou as palmas das mãos em seu rosto, olhou para ele por um longo tempo e o beijou nos lábios. Foi tão sincero e carinhoso que John a apertou contra si e sussurrou em seu ouvido que tudo ficaria bem e a beijou também. Não foi um beijo longo e apaixonado, mas foi precioso para ela. Ela estava recobrando o juízo e se sentia amada. Apesar de tudo, vamos dar uma volta pela casa, eu a levarei aos balanços. Não tenho forças, disse Vitória suavemente. E eu a carregarei em meus braços e a colocarei no balanço. Bem, está bem, disse ela, sorrindo dos longos dias que havia passado nesse quarto. A casa inteira estava sentada no andar de baixo esperando que John saísse e contasse tudo. Mas quando viram sair com Vitória nos braços, houve silêncio, todos viraram a cabeça como se não fosse nada, acenando para que se despedissem. Eles caminharam por um longo tempo, até que Vitória ficou com frio. No caminho de volta, ela caminhou sozinha em silêncio. Ele a acompanhou até seu quarto e a deitou na cama, ela olhou para ele e imediatamente adormeceu. John desceu as escadas, onde todos ainda estavam esperando por ele. Obrigado, John. A Verônica pensou em ligar para você, e por um bom motivo. A filha dela está melhor agora que você está aqui. Enquanto Michael falava, John não conseguia tirar os olhos de Verônica. Como vocês são parecidos, como duas ervilhas em uma vagem. Você tem uma felicidade dupla, Michael. Ele se despediu, dizendo que viria amanhã. Durante toda a noite, Vitória sonhou com uma cigana que a lembrava do primeiro encontro. Era ela quem havia predito tudo. Deixe-me lhe contar outra história, disse a cigana. Não, não, você me assusta, gritou Vitória. Vá embora, não me assuste. Verônica ouviu gritar, pois seus quartos ficavam um ao lado do outro. Ela tocou o ombro da irmã e ela acordou. Sua testa estava molhada. Estou com sede, disse ela. Verônica correu rapidamente para pegar uma garrafa de água e a deu para a irmã. Onde está o John? Perguntou Vitória com uma voz fraca. Ele virá mais tarde, ele prometeu. Do lado de fora da janela, era julho e o clima parecia de outono. Estava chovendo desde a manhã e fazia frio. Vitória não queria comer, mas estava com sono. Sua cabeça caiu de volta no travesseiro e o sono a abraçou gentilmente de novo. Novamente ela sonhou com a cigana. Seus infortúnios ainda não acabaram, você tem. Naquele momento, Vitória acordou. Ela estava respirando pesadamente e seus braços e mãos estavam tremendo, como se ela tivesse a doença de Parkinson. Ela não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Tinha medo de fechar os olhos e ver a cigana novamente, que lhe contaria os problemas que ainda aguardavam. Ainda não havia John. Ele se sentou na cama, colocou os pés no chão e saiu silenciosamente do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentou à mesa comum e comeu seu almoço. Por que o John demorou tanto? Perguntou ele a Verônica. Vamos ligar para ele, disse ela, e sua irmã discou o número dele. Mas o assinante não estava disponível. Vitória começou a ficar nervosa, chorando e dizendo que tinha ficado enojada com o estupro.
Enquanto isso, o carro Ford de John, seguindo pela rodovia, em direção à casa de Vitória, manteve-se à esquerda e não excedeu o limite de velocidade. A estrada era irregular, chovia muito, o motorista do caminhão ou gazélio entrou no acostamento do tráfego em sentido contrário, não conseguiu controlar e colidiu com o carro Hyundai Accent, que por sua vez bateu no carro de John, capotou o carro e foi para a vala. Felizmente o carro não capotou. Depois de bater a cabeça, ele perdeu a consciência. Os médicos chegaram, tiraram-no do carro, deram-lhe os primeiros socorros e o levaram ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada para descartar danos cerebrais. Somente à noite ele conseguiu ligar para Vitória e contar o que havia acontecido. Verônica foi visitar o paciente e Jim se ofereceu para ir com ela. A cabeça de Jim estava enfaixada, mas ele se sentia bem. 3 dias depois, ele estava na casa de Vitória, mas teve que chegar lá de táxi, pois seu carro estava sendo consertado. Vitória parecia muito melhor, havia um rubor em suas bochechas. Quando ela viu John, ela sorriu com seu sorriso de dentes brancos, havia um brilho em seus olhos. A velha Vitória estava de volta, inteligente, bonita, confiante. Ela estava triste e já sentia falta dele. Ela imaginava que eles se falariam por telefone por muito tempo e que ele finalmente diria que a amava muito. Apesar do bom relacionamento, John tinha medo dela. A diferença de idade o assustava. Conversando na universidade, o relacionamento de um professor com uma aluna causava muito barulho. Ele não sabia como fazer a coisa certa para não arruinar a vida da garota. Afinal, ela tinha acabado de completar 19 anos, na verdade, ela é uma garota. Ele ainda teria tempo para pensar sobre essa difícil questão, mas Michael, como se percebesse que o jovem tem dificuldade com a decisão da pergunta, decidiu ajudar. John, você gosta de Vitória como mulher ou está apenas ajudando-a a sair da depressão? Vitória é uma mulher maravilhosa. Eu gosto muito dela. Mas será que tenho o direito de lhe dar esperança? Eu tenho quase o dobro da idade dela. Por que ela precisaria de mim daqui a 10 anos? Ela terá apenas 29 anos e eu terei quase 50. Você acha que eu posso tirar vantagem da paixão de uma garota? É uma pergunta complicada. Tudo o que eu quero é que minha filha seja feliz. E com você ao lado dela, eu a vejo feliz. Não vamos nos apressar, estou saindo agora e, quando voltar, resolverei esse assunto. Adeus e até logo para sua preciosa filha. Obrigado, John, e tenha uma aterrissagem tranquila. John voou para a Espanha no dia em que minha mãe recebeu alta da clínica. À noite, a família se reuniu em torno da mesa. Rui havia preparado um jantar delicioso, John havia comprado vinho e aperitivos, e a noite foi farta, calorosa e deliciosa. Rui não parava de olhar para John, mas ele evitava olhar para ela. Ela queria que ele a pedisse em casamento no jantar e contasse aos seus pais. Mas depois de seu encontro com Vitória, ela não queria se apressar em nada, algo a estava impedindo de tomar uma decisão final sobre seu relacionamento com Ro. No final da noite, ele percebeu que não haveria pedido de casamento e seu humor caiu a zero. Ela saiu rapidamente, dizendo que as coisas não podiam esperar. Ninguém a segurou ou pediu que ficasse. John a acompanhou até a porta, deu-lhe um beijo no rosto e se despediu. Ele não explicou nada aos pais, teve que resolver tudo sozinho. Aos 35 anos, John deveria ter se casado há muito tempo. Vitória era claramente jovem demais para isso. Ela precisa aprender. Ele tem certeza de que ela confunde uma paixão com um grande amor. Uma jovem que sonha com o papel de esposa pode logo se decepcionar com esse status. Afinal de contas, os relacionamentos românticos e o casamento estão longe de ser a mesma coisa, e não há mais encontros secretos, não há mais beijos após o fato, não há mais adrenalina que se joga no sangue. O marido deve ganhar dinheiro e sustentar a família, fazer o trabalho doméstico dos homens, e a esposa, cozinhar, lavar, dar à luz. O homem deve facilitar a vida da mulher, e ele certamente o fará, mas a vida familiar não será um fardo para uma jovem, que ainda não se saciou, não se satisfez. Ele, como homem adulto, sabe o que quer, os hormônios em fúria já os experimentou, portanto, em uma mulher, aprecia não apenas a aparência, a atratividade, mas também seu mundo interior,
sua disposição de seguir valores como família, filhos, conforto doméstico. Vitória dificilmente está pronta para tudo isso. E mais uma coisa o preocupava: Vitória é muito bonita. É claro que o ciúme é peculiar a muitos homens, mas para seguir uma mulher assim os homens torcem o pescoço, a paz não lhe dará paz. Embora como homem ele tenha se tornado profissional e financeiramente, aparentemente, autoconfiante, o sentimento de ciúme não lhe é estranho. E com Vitória ele sempre viveria como um vulcão. Assim, John pensou, deitado em seu quarto, sobre seu futuro relacionamento com Vitória. Seus pensamentos foram interrompidos por um telefonema. Era Roo. Não havia como evitar a conversa, então ele atendeu. Sim, Roo, há algo errado? Sim, algo está errado. Quero lhe perguntar, não haverá um pedido de casamento? Não sinta pena de mim, apenas diga as coisas como elas são. Não me mantenha em uma rédea curta ou em reserva. Você sabe o que sinto por você, e não mereço ser tratada como se eu não existisse e não tivéssemos concordado com nada. John não a interrompeu, mas ouviu atentamente. Ele podia ver que ela estava certa, mas não entendia o que o estava impedindo de se declarar. Roo, me dê mais alguns dias e eu me decidirei. Sem ofensa. Combinado. Combinado, e ela foi a primeira a puxar a tomada. Ela voltou para sua cabeça. Roo tem 29 anos de idade. É uma profissional, financeiramente independente, autossuficiente. Está em uma boa idade para se casar e ter filhos. É uma pessoa decente, gentil, sincera, adora crianças. E como ela cozinha? Ela não pode ser derrotada. Ela não é bonita, mas é bonita. Aqui está ela, uma esposa inteligente e futura mãe de seus filhos. O que pensar? Se você se casar com Rose, nunca se arrependerá de sua escolha, disse a voz interior com a qual ele sempre gostou de discutir. Você a conhece há anos, ela é uma companheira de confiança e, o que é mais importante, seus pais gostam dela. Sim, eles gostam. A mãe dela, Fiona, disse a ela para se casar com Rose, só isso. E você também gosta dela, porque tem de ir para a cama com ela, não com sua mãe, a voz interior o aconselhou. Antes de conhecer Vitória, eu achava que a amava. Bem, então está decidido, ligue e faça uma oferta, ordenou a voz interior. Eu farei. Roo é meu homem, mas Vitória? Vitória conhecerá seu príncipe, ele será mais jovem, mais bonito e, é claro, ele amará muito, porque é impossível não amar uma mulher tão bonita. No dia seguinte, ela ligou para Rose e o convidou para visitá-la. Pegando-a pela mão, ele se aproximou dos pais dela e disse-lhes: Mamãe, papai, vou me casar. Esta é minha futura esposa. Vocês me abençoarão por minha união com ela? E todos os pais dela disseram: sim. Se casar no dia de Ano Novo. Todos os anos, no dia 31, eles comemoravam o Dia da Família. Roo estava feliz porque não havia ninguém em sua vida que ela amasse tanto quanto amava John. Seu sonho havia se tornado realidade e ela logo se tornaria uma esposa. John abandonou a faculdade porque percebeu que Vitória não tem freios, ela o espera, ela se preocupa. Ele simplesmente sentiu pena dessa garota, que já havia passado por muita coisa ultimamente. Logo antes do início do ano letivo, ele ligou para ela, parabenizou-a, desejou-lhe sucesso e excelentes notas. Ela falou com ele com bastante alegria, então ele ficou de bom humor. Depois disso, ele jogou fora o cartão SIM antigo e inseriu um novo. Ela percebeu que havia feito isso com pesar. Mas agora não havia como voltar atrás. Eles se apresentaram no cartório e começaram a se preparar para o casamento. Ele foi morar com Roo, ela tinha seu próprio apartamento e ele, um alugado. Eles não iriam fazer um grande casamento, preferiram gastar o dinheiro em uma estação de esqui na fabulosa Suíça. No resort suíço, o jovem casal queria comemorar o Ano Novo mais uma vez. Os preparativos para o casamento, para o Ano Novo, os convites para os convidados, tudo isso manteve os recém-casados girando e girando. Mas havia realmente muito o que fazer. John ajudou Roo em tudo, os amigos também não ficaram parados. 1º de setembro. Terceiro ano,
como o tempo passa rápido. A primeira coisa que ela fez foi dar uma olhada no horário do segundo ano para ver quando poderia ver John. Sua aula estava marcada 3 vezes por semana. Como nós, nada havia mudado no horário. Amanhã eu vou lá cumprimentá-lo. Sinto falta dele, pensou Vitória. Sinto falta dele, pensou Vitória languidamente, fechando os olhos. Ela nem percebeu que, na frente do nome da matéria, havia um nome completamente diferente do professor. Ela estava tão concentrada na reunião que estava por vir que bateu a testa na de Steve. Veja como você amadureceu, você é tão bonito. Olha, Steve, você deveria ser modelo. Você está ótimo. Você realmente gosta de mim? Talvez pudéssemos sair para comemorar o início das aulas. Não, Steve, não quero dizer que gosto de você. Você é bonito, tenho que admitir, mas você não é meu. Como amigo, não vou dar você para ninguém, certo? Entendi, disse Steve com um olhar desanimado no rosto. Enquanto conversavam com Steve, os olhos de dezenas de rapazes se arregalaram ao ver Vitória. Principalmente os do primeiro ano. Bonita, em que ano você está? Perguntaram os mais ousados. Vá em frente, você ainda é pequena, respondeu a garota. No dia seguinte, ela escolheu sua roupa com mais cuidado, sua maquiagem era mínima, ela sabia que Juan gostava mais dela. Quando se aproximou do auditório onde ele daria sua palestra, ela o esperou. Os alunos entraram, muitos deles ela conhecia e os cumprimentou, mas um homem apareceu, mas não era John. Ele se aproximou da porta e perguntou a Vitória: Você está entrando? Não, estou procurando pelo John. E quem ele é? Eu não o conheço, me desculpe. Ela correu para a sala do reitor. Ana, querida, onde está o John? Bem, ele se demitiu no verão. Pediu demissão? Você sabe para onde ele foi? Não, ninguém sabe ao certo, mas dizem que ele parou de lecionar. Ele está trabalhando como consultor para alguma empresa. Não sei para qual delas. Eu não sabia com o que comparar a condição dela. Ela havia sido atropelada em uma pista de patinação. Ela está morta, ela se foi. Ele está chateado comigo depois do que aconteceu? Bem, você sabe que isso pode acontecer com qualquer um. Não apenas com qualquer um. Pode acontecer com você. Como você é imprudente, a voz interior não suportaria não intervir. Cale-se, ninguém lhe pede. Sem você, não é saudável, Vitória o repreendeu. Hoje ela não queria mais estudar. Foi até a faculdade de Verônica, tirou-a da aula e foram passear, tomar sorvete e conversar. Sim, conversar, porque era disso que ela mais precisava. Como é que ele, Verônica, não disse nada e desapareceu da minha vida? Você deveria ligar para ele, aconselhou sua irmã. Ela discou o número dele, mas não houve resposta. Ela trocou o cartão sim. Escute, eu sei onde ele mora, vamos lá. Bem, vamos lá, disse Verônica com relutância. Ela não estava gostando dessa situação. Estava na hora de sua irmã se acalmar e seguir com sua vida. Ele não era o homem dela. Outras pessoas moravam no apartamento, mas não faziam ideia de para onde o inquilino anterior tinha ido. Sua última esperança de encontrar John havia caído por terra. Ela não tinha ido à universidade até o terceiro dia, deitada com os braços esticados sobre o tronco. Verônica estava sentada ao lado dele, conversando com ele o tempo todo. Verônica, bem, se ele não quisesse comprometer sua vida pessoal comigo, poderíamos ter continuado amigos, não é? O que você acha? Acho que é uma má ideia. Por que você acha isso? Porque você não está pronta para isso, e é assim que você o manteria em sua vida na esperança de tê-lo de volta. Quero dizer, pense bem, você conseguiria lidar com esse tipo de amizade? Certamente você gostaria de ter mais, não é mesmo? Vitória ficou em silêncio por um longo momento e respondeu: sim, eu gostaria, com essa amizade. E provavelmente nos tornaríamos inimigos. É isso que quero dizer. Verônica, talvez eu deva encontrar uma substituta para você,
Pois tenho muitas opções na universidade. Não, querida irmã, você não deveria. Dê um tempo, faça um balanço da experiência, analise seus relacionamentos anteriores para não cometer erros mais tarde. Não fique nervosa. Não banque a namorada abandonada, aliás, você nunca foi. Minimize a tragédia da situação, não aconteceu nada fatal. Olhe, Verônica, talvez eu deva ir a uma cartomante. Vitória, você está perdendo a cabeça. Você não precisa de uma cartomante. John não lhe prometeu nada, ele disse que vocês não eram um casal. Não é mesmo? Ele disse. É isso mesmo. Volte a dormir e vá para a escola amanhã, está bem? Sim, amanhã para a escola. Obrigado, mana. Não tem de quê. Eles se beijaram e saíram para se ver novamente amanhã. 5 anos se passaram desde os eventos anteriores. Durante esse tempo, as meninas haviam se formado na faculdade e estavam trabalhando para Michael na empresa. Verônica era uma advogada sênior do departamento e Vitória chefiava o departamento econômico, e com muito sucesso. Ela era uma chefe rígida, às vezes até severa, mas todos a adoravam porque Vitória era justa. Ela sempre ajudava seus funcionários e elogiava o bom trabalho. Verônica estava prestes a se casar, Dia pediu em casamento e ela aceitou. Vitória, por outro lado, nunca foi capaz de entregar seu coração a ninguém. Ela ainda não havia se esquecido de Jim, embora não o tivesse visto novamente e ele não tivesse se tornado conhecido. Ela o procurou nas redes sociais, mas não conseguiu encontrá-lo. Até entrou em contato com os especialistas em informática, mas eles lhe disseram que ele não estava registrado lá. E John morava e trabalhava não muito longe de Vitória. Ele se casou com Roe e eles tiveram um filho, Ben, e uma filha, Vitória. Um dia, enquanto separava as pilhas de revistas que já estavam espalhadas em sua mesa de cabeceira, Vitória viu uma revista Family de 3 anos que ela comprava de vez em quando, cuja capa mostrava John com sua esposa e filhos. Dentro dela, havia um artigo enorme sobre família e a arte de ser uma família, ou era o título do artigo. Por que ela não tinha visto essa revista antes? Como poderia ter deixado passar? Vitória o leu várias vezes seguidas. Na família de John e Roe há uma atmosfera amigável. Sua família amigável é composta por 4 pessoas, uma mãe, papai, a amada filha Vitória e o filho Ben. De acordo com John, o chefe da família, ele conheceu sua esposa no ensino médio. Ele não conseguiu resistir a tanta beleza. O casamento foi realizado. Toda vez que eu a lia até esse ponto, ela jogava a revista fora e começava a relembrar repetidamente seus encontros com John. O filho de John tem 2 anos de idade e sua filha tem 1 ano. Então, agora as crianças têm 5 e 4 anos. Por que ela chamou sua filha de Vitória? Não há outro nome? Ela queria deixar uma lembrança dela? Ela pediu ao pai que conseguisse o endereço de John com o editor da revista, pois só queria conhecê-lo e conversar com ele. Papai enviou uma mulher de relações públicas para a revista. Muito bem informada, muito falante, ela explicou a situação em termos gerais. Ok, Michael, vou tentar ajudá-lo. Uma semana se passou e meu pai tinha algumas informações muito interessantes. Ele não sabia como contar para a filha. Conhecendo a natureza impulsiva dela, ele continuou adiando a conversa. Mas Vitória sentia que seu pai sabia de algo, mas não queria lhe contar. Então, um dia, ela foi ao escritório dele e disse que não sairia até que ele lhe contasse. Ela começou dizendo que John era viúvo. O quê? O que você disse? Que ele está criando os filhos sozinho. Vitória, sente-se e acalme-se, é por isso que eu não queria lhe contar isso o máximo de tempo possível. Pare com isso, pai, fale comigo, já estou ficando irritado. Seu pai, sabendo que sua filha louca o estava andando de um canto a outro do escritório, pediu que ela se sentasse e não o apressasse. Respirando fundo, ele começou a contar o que havia descoberto. 3 anos atrás, sua esposa, Ru, era editora dessa revista. Ela era descrita como uma pessoa boa e bem informada. Há 3 anos, ela estava em uma área contaminada por radiação com outros membros da equipe.
Ru decidiu entrevistar as pessoas que haviam ficado com suas famílias nessas áreas. O índice de mortalidade era terrível, principalmente entre as crianças. Mas as pessoas não tinham para onde ir e ficaram em suas casas. Sua revista publicou um grande artigo sobre essas famílias e crianças. As autoridades, antes desse artigo, não queriam reconhecer esse problema, e Ru desorganizou esse formigueiro e essas famílias começaram a ajudar. Mas depois de um ano, ela mesma começou a se sentir mal. No início, ela atribuiu o fato ao cansaço, mas quando se tornou insuportável, ela foi ao médico. Ela foi diagnosticada com câncer, já no segundo estágio. Ela foi submetida a uma cirurgia e um ano depois teve uma recaída. Depois de mais operações e quimioterapia, ela morreu no ano passado. John ficou com 2 filhos. Como seus pais estão na Espanha, a mãe de Ru veio visitá-lo. Ela agora mora na casa dele e o ajuda. Agora ela mora na casa dele e o ajuda com as crianças. Ela trabalha muito. Ela tem que sustentar a casa e os 2 filhos. É tudo muito difícil. Isso é tudo, eu acho. Ele conseguiu um endereço ou um número de telefone? Ele conseguiu, mas não acho que você deva ligar para ele, muito menos ir à casa dele. A avó das crianças pode não gostar disso. Ainda não faz tanto tempo assim. Espere, não o apresse. Pai, quero lhe oferecer minha ajuda. Vitória, você sabe que não há nada que possa fazer para ajudar. Distraí-lo das crianças, deixá-lo nervoso, sim, mas ele ainda não precisa disso. Tudo isso ainda está fresco em sua mente. Vitória sabia que seu pai estava certo. Mas ela tinha medo de perdê-lo novamente. Um homem como aquele jamais seria ignorado por uma mulher. Mas ela decidiu esperar. Algumas vezes, ela foi até a casa dele e o viu de longe. Ela viu como as crianças o cumprimentavam e como a mãe de Ru as acompanhava. Mas ela foi esperta o suficiente para não sair do carro e ficar observando de longe. 6 meses depois, sem dizer nada ao pai, ela voltou para casa e, quando o viu sair do carro, foi ao seu encontro. Olá, John. Há quanto tempo estou esperando por este encontro? Mas se você me mandar embora agora, nunca mais estarei aqui. Olá, Vitória, não vou. É muito bom ver você. Venha, vou apresentá-la aos meus filhos. Isso é conveniente? Estou incomodando alguém? Ninguém, está tudo bem. Ao ver a bela mulher, a mãe de Ru entrou na sala com os lábios franzidos. As crianças cercaram o pai, e era óbvio que estavam felizes em vê-lo. Crianças, esta é minha amiga Vitória. Benjamin foi o primeiro a ser apresentado. Linda, como uma princesa. Eu sou Benjamin. Meu pai e minha avó me chamam de Ben. Como posso chamá-lo? Do que você gosta? Ben soa suave e carinhoso. Acho que vou chamá-lo assim também. Combinado, respondeu o garotinho. E a pequena Vitória se escondeu atrás do papai e não queria se aproximar de uma tia desconhecida, embora ela fosse linda. Mas Vitória lhe deu uma boneca e a menina cedeu. Durante todo o resto da tarde, ela ficou sentada nos braços de uma tia estranha. Depois, todos tomaram chá, mas a sogra de John nunca saiu, apesar de as crianças terem chamado por ela. As crianças tiveram que ir para a cama e Vitória foi para casa. Você virá novamente? Perguntou Ben. Se seu pai permitir, eu adoraria ir. Papai deixará, disse John. Ele acompanhou Vitória até o carro e eles se despediram. Assim que John entrou em casa, sua sogra voou até ele e começou a reclamar. Você já se esqueceu de sua esposa, encontrou uma mulher e até a trouxe para casa. Você se esqueceu rapidamente da minha filha. Você não está saindo com mulheres há 2 anos. Maria, não diga coisas que você não sabe. Vitória é uma velha conhecida minha. Uma ex-aluna. Nunca esqueci o Rose e nunca esquecerei. Então, por que ela veio à nossa casa? Jure-me que você não tem nada a ver com ela. Perguntou minha sogra em um tom elevado. Bem, em primeiro lugar, não vou jurar nada a você, ela veio à minha casa. E,
Em segundo lugar, meus amigos podem vir me ver ou eu tenho que pedir sua permissão, quem pode vir me ver e quem não pode. Sou adulta e decidirei com quem quero me relacionar e quando. Sou muito grata por sua ajuda, mas se for em troca de controle sobre minha vida privada, prefiro colocar meus filhos em uma creche. Maria temia que o genro pudesse privá-la da comunicação com os netos e minimizou a extensão das reclamações. Não se ofenda comigo, é que tenho pena da minha filha. Ela acabou de morrer, e você já encontrou outro. Eu já disse tudo, Maria, e não vou voltar a essa conversa. Eu lhe disse antes e estou lhe dizendo agora, se há uma mulher que meus filhos amarão, será a minha esposa. É claro que não serei solteiro a vida toda, por mais que você deseje isso. Dito isso, não me esqueço de Ro nem por um momento e sou muito grato a ele pelos anos que passamos juntos. A semana passou em silêncio, Vitória não apareceu nem telefonou. No domingo, por volta do meio-dia, ela chegou e me convidou para levar as crianças para passear. Eles não têm nada para fazer ao ar livre, está frio lá fora, eles podem pegar um resfriado, disse a sogra, como sempre em voz alta e com uma entonação irritada. Olá, e vamos ao shopping center, lá é quente, tem muita diversão, acho que as crianças vão gostar, disse Vitória em um tom calmo. Quem é você? Ela pensou. Maria zombou dela, sua opinião ninguém aqui tem, e mais Juan se aproximou e a sogra hesitou. Juan disse às crianças para se vestirem, vamos sair e ir. Gritaram as crianças. É claro que a vovó os amava, mas eles haviam ficado em casa a semana toda, andando por aí. É compreensível que quisessem se divertir. Enquanto viajavam no carro, Vitória conversou com Ben. Ela conhecia muitos contos de fadas, sobre o bem e o mal. Mas não conhecia letras, não sabia ler e já tinha 6 anos de idade. Vitória ainda era uma criança, mas já era hora de ela estudar um pouco também. John, você tem que levar as crianças para a creche. Elas não se socializam com seus colegas, não fazem nada além de ler histórias. Isso é bom, mas não é suficiente. As crianças precisam se desenvolver. John não disse nada, mas percebeu que Vitória estava certa. Quando chegaram, foram ao centro de entretenimento infantil. As crianças estavam brincando lá e Ben também foi até lá. No início, ele ficou observando, mas depois quis brincar também. Ele começou a empurrar as crianças para dentro do centro. As crianças não gostaram e começaram a empurrá-lo também. John queria intervir, mas Vitória o impediu, foi isso que eu lhe disse. Ele não sabe brincar em grupo porque não se socializa com seus colegas. Não tenha pressa, deixe-o tentar resolver o problema. Mas o menino ficou ofendido e correu para reclamar com o pai. John explicou da melhor forma que pôde que estava errado. Chegamos em casa à tarde. As crianças estavam felizes, embora cansadas. Ao se despedirem, Vitória disse a ele que pensasse em suas palavras. John encontrou uma creche particular e levou as crianças para lá. Mas isso lhe custou parte de sua vida e de sua saúde. Em casa, houve uma grande confusão, a sogra não tentou se conter e não foi tímida nas expressões, essa moça cantou no seu ouvido que as crianças tinham que ser levadas para um jardim de infância, não foi? Eu consigo ver através dessa vadia. Ela quer ir para a cama com você, então é você e as crianças. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Da próxima vez, ela sairá desta casa como uma rolha de uma garrafa. Pode ser sua amante. Por que você chamou sua filha de Vitória, para não se esquecer dela? Não é um preço alto a se pagar, Maria? Você é uma mulher inteligente e, é claro, quer o melhor para seus netos. Você acha que eles precisam se socializar com seus colegas? Eles precisam saber mais do que os contos de fadas que você lê para eles? Eles precisam ser preparados para a escola? Por que não me diz que estou errado? É isso mesmo. E sobre o nome de Vitória, era assim que Rua chamava e você o conhece bem. Minha sogra não disse nada e saiu com uma batida na porta. As crianças gostaram muito do berçário. Apenas a professora reclamou que Ben machuca as crianças se elas não lhe dão um brinquedo. As crianças reclamam para os pais e eles reclamam para mim.
Eu expliquei a ele como se comportar, mas ele ficou muito ofendido e fica sentado em um canto o dia todo. Você pode conversar com ele em casa. John não achava que Vitória estava tão certa. 6 meses de brigas com Ben e o problema de como se comportar com meninos. Depois, o professor dirá ao John: nós vencemos. Ele começou a se comunicar com os meninos e eles o aceitaram. Estou muito feliz pelo garoto. Ele conseguiu. John também estava orgulhoso de seu filho, mas era ainda mais grato a Vitória. O dia do casamento de Verônica e Jim estava se aproximando. John recebeu um convite. Eles entraram no salão do casamento com Vitória. Ela estava muito feliz. O casamento foi grandioso. Poucas pessoas estavam lá, apenas os amigos mais próximos e a família, mas foi muito divertido. Cantos, danças, brindes. John fez um brinde muito bonito. Os casamentos são celebrações especiais. Lindas, inesquecíveis. Muitas pessoas dizem que depois do casamento o relacionamento deixa todo o romance e fica apenas a vida cotidiana cinzenta. Eu gostaria de dizer a elas que tudo depende apenas de vocês. Lembrem-se sempre disso, pois a maneira como vocês construirão a vida familiar será o resultado disso. Felicidades para vocês e que a chama que arde entre vocês não se apague nunca. Ela nunca havia dançado com ele. E agora ele a convidava para dançar e, em seu ouvido, agradecia por tê-la de volta em sua vida. Seu braço estava em volta da cintura dela e ele a abraçava com força. Ela só temia que a música acabasse logo e que ele voltasse correndo para casa, para junto dos filhos, mas garantiu a si mesma que agora ele não perderia tanto tempo, especialmente se não quisesse. Ela tinha muito a lhe perguntar, a saber como ele havia vivido durante todo esse tempo, mas ela havia crescido, se tornado mais madura e aguardava seu momento. Ela sabia que ele chegaria em breve. A casa estava mais cheia. Jim veio morar com sua esposa, embora tivesse um bom apartamento. Eles ficavam juntos 24 horas por dia. No trabalho, Verônica era sua subordinada, e em casa Jim obedecia a Verônica em tudo, mas sua irmã se perguntava como eles não se aborreciam. Acho que isso era amor. Verônica era uma mulher sábia e paciente. Ela suavizava todos os cantos afiados com uma palavra e sempre dizia que o principal da família era Jim. Isso dava autoconfiança ao marido e ele agradecia a Verônica. Assim que o jardim de infância de Ben estava indo bem, Vitória se ofereceu para contratar um professor para preparar Ben para a escola. Tenho uma funcionária em meu apartamento, Ariana, sua mãe é professora de escola primária, mas está aposentada. Ela poderia ir à casa de Ben uma vez por semana, digamos em um sábado, e lhe dar aulas particulares. A Vitória também teria que estudar, mas como ela é mais nova, acho que eles têm currículos diferentes. Mas acho que a Vitória vai ouvir e ver tudo e será bom para ela também. Entendo que é difícil para você sustentar 2 filhos sozinha e esses serviços nunca foram baratos, mas posso ajudá-la dando-lhe um bônus além do salário da Olga, que será um pagamento à mamãe pela educação do Ben. Vitória, obrigada, mas não é necessário. Eu ganho bem e posso pagar as mensalidades do meu filho. Não me humilhe. Sou um homem e sempre me senti responsável por minha família e meus filhos. Sem ofensa, John, mas estou falando sério. Então farei os preparativos e começaremos a escola no sábado. Obrigado, Vitória. Você foi de grande ajuda. No sábado, como havíamos combinado, Selena foi à casa de Ben. Ela gostou dele logo de cara. Como Vitória esperava, sua filha permaneceu como um soldadinho de chumbo e absorveu o que a professora estava dizendo a Ben. Somente Maria não estava satisfeita. As crianças estavam entediadas com suas lições. Eles ensinavam e ensinavam, como se nunca fossem aprender tudo na escola. Mas quando em um mês as 2 crianças sabiam todas as letras e Ben já estava lendo sílabas, ela chorou, beijou-o no alto da cabeça e disse: "Oh, que bom menino você é! É igualzinho à sua mamãe. Ela ficaria orgulhosa de você." 6 meses depois, Ben estava lendo muito bem, contando até 20 e resolvendo exemplos simples. Ele aprendeu a recontar o que havia lido, o que desenvolveu sua fala e aumentou seu vocabulário. Surgiu a questão de escolher uma escola.
Havia uma escola no vilarejo da casa de campo, mas John queria uma escola de maior prestígio. Vitória o aconselhou a levá-lo a essa escola, que não fica longe de sua casa. Se a sogra ficar doente, se ela estiver em uma viagem de negócios, a criança poderá ir para a escola por conta própria. Aqui é tranquilo, há segurança, não há carros de estranhos. Selena também virá, no início, para ajudar a criança, para fazer a lição de casa. E daqui a 4 anos, veremos. John concordou com os argumentos de Vitória, e Ben foi para a escola perto de casa. Todos vieram vê-lo entrar na primeira série, sua avó, sua irmã, seu pai e a tia Vitória. O menino estava muito feliz, sentia-se apoiado e não tinha medo de nada, e a pequena Vitória não via a hora de ir ver o irmão. Ela queria estar ao lado dele e segurar sua mão. Finalmente, John a soltou e ela foi até Ben e ficou ao lado dele. Ela não queria ir para casa, então foi para a aula com ele. No primeiro dia não houve aula e era feriado, o dia do conhecimento. No início, Maria o dispensou e foi com ele para a escola. Depois de 2 meses, ele foi sozinho com outras crianças. Selena foi até Ben, fez as lições com ele e estava muito feliz com seu aluno. John percebeu que era difícil para ela vir todos os dias com o filho e lhe ofereceu morar na casa e, aos sábados, ele a levaria para casa. Ela aceitou, pois já queria recusar as aulas, pois a idade estava lhe tirando o sono. Maria, a princípio, ficou de mau humor, nem falava, mas quando viu o caráter pacífico e calmo de Selena, começou a amolecer. Elas conversavam muito sobre a vida, faziam caminhadas, tomavam chá, e a sogra estava feliz por ter uma vizinha assim. Vitória e John eram muito hesitantes em seu relacionamento. Ela tinha certeza de que um relacionamento com um homem lhe traria o que ela precisava: amor, carinho, atenção, tudo o que uma mulher recebe quando é amada, e não demonstrou pressa ou atividade. Afinal de contas, às vezes a própria mulher começa a apressar as coisas ou, pior, a dirigir o processo, o que é muito assustador e repugnante para um homem. Sendo uma mulher adulta, ela não apressou as coisas, não pressionou o homem e deu a ele a oportunidade de entender seus sentimentos. Ela não ligou para ele primeiro, não lhe impôs encontros, esperou por sua atividade e teve medo de assustar aquela felicidade frágil, que estava sorrindo depois de 5 anos. Ela percebeu que, depois de alguns encontros, não deveria tratá-lo como se fosse se casar com ele amanhã. Esse era outro motivo que a mantinha com pressa. Ela também percebeu que um homem maduro não demonstra seus sentimentos imediatamente, e John estava longe de ser uma criança. Apesar do descontentamento da sogra, eles se viam, iam ao teatro, ao cinema, passavam tempo com os filhos, que sentiam muita falta do pai, mas não tinham pressa de ir para a cama, embora ambos quisessem muito. Ele estudava com facilidade, Selena o elogiava muito. John a agradeceu pelo trabalho, pela atitude amorosa para com Ben, deu-lhe um salário, um bônus e a deixou sair de férias. Já havia se passado quase 1 ano e meio desde o encontro deles. Mas nada havia progredido. John não estava dando nenhum passo em direção à reaproximação, e Vitória perdeu a esperança de felicidade pessoal. Ela decidiu sair de férias para uma terra quente, para tomar sol, pensar e talvez começar uma nova vida, uma vida completamente nova, sem John. O mar, o sol e a areia branca eram lindos. Era bom estar de férias. Só agora ele se lembrou de que não estava de férias há 2 anos. O trabalho, seu novo emprego, ocupava todo o seu tempo. Ele dormia tão tranquilamente quanto um bebê. Fazia 10 dias que ele estava naquele lugar mágico, mas era como se ainda não tivesse descansado. Um dia, ele sonhou novamente com uma cigana daquela época distante. Dessa vez, ela estava mais amigável. Bem, você tem medo de mim? Lembro-me de você gritando e chorando para que eu não o assustasse. Tudo o que eu previ se tornou realidade. Agora posso lhe dizer o que está reservado para você. Você quer um pouco? Não, não quero. Deixe tudo continuar como está. O que está por vir é o que está por vir. Uma vez você me disse que eu não era feito para a vida de casado, mas acho que você estava errado. Quero me casar, quero ter filhos, mas não posso. Bem, existem pessoas solteiras. Não se preocupe, você não se casará por um longo tempo, mas tudo ficará bem.
E o mais importante é que você terá uma grande surpresa. Você não faz ideia. Mas isso lhe trará alegria. E ele foi embora. Vitória abriu bem os olhos, sua cabeça doía um pouco e ela decidiu que hoje não iria à praia. Tomou um banho, tomou café da manhã e se sentiu melhor. Não, eu vou à praia e pelo menos vou me deitar na sombra. Vou tomar o ar do mar. Ela adormeceu novamente e acordou porque alguém estava olhando para ela. Quando abriu os olhos, viu John olhando para ela e sorrindo. Bem, você queria fugir e eu encontrei aqui. Por que você desapareceu tão de repente? Pensei que nunca mais haveria. Pensei, bem, não posso esperar que John seja legal comigo, tenho que fazer algo e começar a viver sem ele. Acostume-se com cada um seguindo seu próprio caminho. Não, Vitória, nós vamos juntos, se você não se importar. Não, não me importo porque amo você. Ben se formou na escola primária com louvor. Isso foi um grande mérito de Selena, que o ensinou muito. Minha filha terminou a 3ª série. John e Vitória decidiram dar uma festa para as crianças. Eles convidaram amigos da escola, palhaços e montaram mesas do lado de fora. As crianças se divertiram e, à noite, houve fogos de artifício, um show muito bonito. Já estava escurecendo, os pais vieram buscar as crianças e as levaram para casa. A festa acabou sendo uma glória. Até Maria gostou. Vitória queria ir para casa, mas John se ofereceu para ficar e ir embora somente pela manhã. Mas Maria também colocou seus 5 centavos. Tarde para crianças, e para adultos não é tarde para ir para casa, especialmente em um carro, de jeito nenhum ela queria que outra mulher ficasse ao lado de John. Vitória não discutiu, fez suas malas e saiu. Quando ela passou pela sogra, John ouviu, graças a Deus ela foi embora, senão ficaria aqui a noite toda. Enquanto eu viver, nenhuma mulher virá aqui. John percebeu que precisava consumar seu relacionamento com Vitória. As crianças adoravam, e ela era ótima com elas também, mas não era uma mãe para as crianças. Com esses pensamentos em mente, ele dirigiu até a casa dela. No caminho, comprou flores, parou em uma joalheria e comprou um anel. Quanto mais se aproximava da casa dela, mais seu coração batia forte. Já haviam se passado quase 6 anos desde a morte de Roe. Ele nunca havia tido um relacionamento com ninguém além de Vitória. Ele gostava dela na época e ainda gostava, mas será que a amava? Sim, ele sabia que sim. O medo de perdê-la revela seus verdadeiros sentimentos por essa mulher. Ele tem o desejo de protegê-la, de ter pena dela, de cuidar dela, de defendê-la. Isso demonstra amor e sentimentos ternos por ela. Ele admirava sinceramente sua Vitória e, exceto por ela, não precisava de ninguém. Ela era uma mulher sensual, um verdadeiro presente para um homem. Ela sempre foi emotiva e vivia com o coração aberto. Ela queria o amor dele, a ternura. E gostava de expressar seus sentimentos de forma física, beijos, abraços. Era bom sentir como ela reagia às carícias dele. Ela estava sempre tremendo e ele adorava isso. Sim, ela era uma mulher linda. John pensava assim enquanto dirigia para casa. Ao ver John com um buquê de flores na janela, Vitória andou nervosa pela sala, prevendo mudanças em sua vida pessoal. E ela não estava errada, logo na entrada, entregando-lhe um buquê de flores, ele lhe deu um anel e a chamou para se casar com ele. Ela se agarrou a ele com alegria e, cobrindo seu rosto de beijos, repetiu, sim, 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 sim. Ela não o deixava tirar a capa, abraçava-o e não queria soltá-lo. Por que as lágrimas correm tanto? Por que meus olhos ardem tanto? O rímel. Ele escorria por seu rosto e a deixava feia. Don't look at me, now I'm ugly. Você nunca foi, mas agora é a mais bonita e mais feliz, minha filha. E, finalmente, ele se deixou relaxar e a beijou. Quanto tempo ele esperou por isso? Sou a mulher mais feliz do mundo, você me entende, a mais feliz. É claro que eu a entendo, porque sou igualmente feliz. Venha, vamos contar ao papai. Michael estava trabalhando em seu escritório e ficou feliz ao ver John. Papai, John me pediu em casamento e eu aceitei.
Estou prestes a me casar com o melhor homem do mundo. O Senhor vai nos abençoar? Como eu poderia não abençoar quando minha filha é a mais feliz de sua vida? Essa é a coisa mais importante para um pai. Verônica e Jim se aproximaram e parabenizaram os recém-casados. Verônica se moveu em silêncio, era difícil para ela, pois estava prestes a dar à luz gêmeos, homens. Jim estava feliz por ser pai de 2 filhos. Jim, por favor, mude-o para nossa casa. Eu encontrei uma boa escola de inglês para ele. Acho que Vitória deve ficar com Maria por enquanto, pois seria cruel privá-la de seus netos tão abruptamente. Na sexta-feira à noite, todos nós iremos visitá-la. É um longo feriado de inverno, estaremos juntos também. E assim que ela terminar a 4ª série, nós a colocaremos na escola do bem. Acho que devemos fazer isso. Vou pensar sobre isso, disse John, como fazer isso sem ofender ninguém. Tenho que falar com minha sogra. Acho que ela não vai ficar tão satisfeita quanto seu pai. Eles se beijaram e ele saiu. Maria, eu decidi me casar. Acabei de pedir em casamento uma mulher que você conhece muito bem. Já se passaram 6 anos desde que Ro nos deixou. As crianças precisam de uma mãe, e eu preciso de uma mulher para amar. Vitória é a melhor pessoa para esse papel. As crianças adoram, ela é ótima com elas, então não vejo motivo para adiar o casamento. Ainda não marcamos uma data, mas acho que será em breve. Eu sempre soube que você era um canalha. Não sei se a Ro lhe contou, mas eu era contra o casamento dela com você. Não há lugar para testar você. Você só se interessa por mulheres. Ela estava insultando-o deliberadamente, usando a linguagem mais ofensiva para deixá-lo irritado e depois acusando-o de ser desequilibrado e indigno de confiança com as crianças. John se sentou com os punhos tão cerrados que suas mãos estavam brancas. Tenho certeza, continuou minha sogra, de que você já teve essa garota antes. E você traiu minha filha com ela. O problema é que Ru amava tanto que ela não quis perceber. E eu disse a ela para ficar de olho em você, mas ela não me deixou, o que é uma pena. Eu teria exposto você. Você é um pão duro. Maria, o que quer que eu faça, diga-me se posso fazê-lo, mas não vou ouvir mais nenhuma bobagem. Você não precisa se casar. Nenhuma outra mulher pode entrar nesta casa onde viveu a mãe de seus filhos. Milhares de homens vivem como viúvos e não se casam. Eles não morrem. E aqui só se passaram 6 anos e ela já está pensando em se casar. Gente boa, olhem para essa mulherengo, onde é que ela se parece com a avó insolente de outra pessoa, que meus netos chamam de mãe? Não vou deixar isso acontecer. Então, pelo que entendi, você não quer que eu me case? Não, não quero. E você não tem o direito de ignorar minha opinião. Tudo bem, querida sogra. Há muito tempo venho suportando todos os seus insultos e piadas em nome da memória de Rose e das crianças que você ama. Mas vejo que sua grosseria ultrapassou todos os limites. Faça o que fizer, eu vou me casar. Se me insultar como fez hoje, você fará as malas e voltará para sua aldeia. Não vou mais tolerar essa grosseria. Se virar seus filhos contra mim, não haverá lugar para você nesta casa. Pense nisso. Você tem a noite toda. Se não concordar comigo, faça suas malas e vá para casa pela manhã. Se ficar, saberei que aceitou o inevitável. Ah, esqueci de lhe dizer outra coisa. Ben estará morando na casa de Vitória a partir de 1º de setembro e frequentará a escola de inglês de lá. A senhora, se concordar, é claro, ficará aqui com sua neta por mais 1 ano. E depois de 1 ano, eu a levarei embora e ela irá para a escola com Ben. A senhora poderia ficar na casa. É mais confortável do que a sua. Mas você conhece as condições. Agora eu já disse tudo. Pense nisso. Não mudarei de ideia. Que tipo de pai você é? Você é uma cobra, não um pai. A mão lá de cima vê tudo, ela e eu não vamos deixar você viver. Entendo, prepare-se Maria, vou levá-la agora mesmo, enquanto ainda tenho tempo. Estou esperando por você.
Não espere por mim. Você me deu até amanhã, eu decido o que fazer pela manhã. Ou você vai jogar a velha na rua? Ou melhor ainda, bater nela? Maria, admiro sua imaginação. De onde você tira isso? Eu já a machuquei, humilhei ou, pior, bati? De onde vem tudo isso? É como se eu estivesse tendo um pesadelo e não conseguisse acordar. Pare de fantasiar e vá descansar um pouco. Manhã é amanhã. E foi dar boa noite às crianças, que não dormiam enquanto ele não fizesse esse ritual. De manhã, a sogra não saiu para o café da manhã e as crianças correram para o quarto dela para ver a avó. Ela estava deitada com pressão alta e John chamou uma ambulância. Eles lhe deram uma injeção e disseram para ela ficar deitada por um dia. John ligou para o trabalho e tirou o dia de folga para ficar com as crianças. Ele não queria sair de casa, não queria deixar Maria sozinha, então não foi a lugar nenhum com as crianças e elas brincaram no quintal da casa. Ela não sabia o que fazer. A raiva que sentia de John por causa da filha estava ficando fora de controle e ela tinha medo de se descontrolar, ser grosseira com ele novamente e ter um ataque. Depois de lhe contar tudo em detalhes, ela tinha certeza de que ela estaria do seu lado. Mas sua amiga ouviu por um longo tempo, ficou em silêncio e finalmente decidiu dar sua opinião. É triste, querida Maria. O que você está fazendo não é um bom exemplo para seus netos. Seu ciúme a cega. Devo reconhecer o mérito do seu genro pelo tato e paciência com você. Pessoas sábias não entram no mosteiro de outra pessoa com seus próprios estatutos. Com seu comportamento, você só piora as coisas. Já se passaram 6 anos desde que John deixou sua esposa, mas a vida continua. Entendo que perder uma filha não é apenas uma dor, é uma tragédia, especialmente porque você a tinha sozinha. Mas seu genro é um homem jovem, ele precisa criar filhos, a menina precisa da mãe, logo ela terá perguntas que só uma mulher pode responder, não poderá contar tudo para o papai e a Vitória, que ela ama. Minha filha, por outro lado, se fosse deixada sozinha, jamais se casaria. Ela seria fiel àquele canalha. Então, por que ela tem que se casar? Maria, você não consegue nem se controlar quando fala comigo agora, e está insultando Juan. Isso não é a dignidade de uma mulher adulta. E quanto ao seu Rô se casar, vou lhe dizer uma coisa, é mais difícil para uma mulher com 2 filhos se casar. Não é apenas o desejo dela. É preciso que haja um homem que ame a ela e a seus filhos. Além disso, as mulheres têm uma idade reprodutiva muito curta, e os homens querem seus filhos. É por isso que seu genro se casa com uma mulher com metade da idade dele. Se você ama seus netos e quer continuar se comunicando com eles, se você valoriza a memória de sua filha, não persiga o homem que ela tanto amou. Seu genro é um homem decente, um pai excelente e amoroso. Durante 6 anos, ele manteve viva a memória de sua filha. Ele tem o direito de ser feliz. Não interfira com ele. Eu aconselho a ser mais gentil com ele, mais complacente, e você passará a vida inteira perto de seus amados netos. Paciência e sabedoria. Não era isso que eu esperava de você. Pensei que você me apoiaria. O que devo fazer, abençoá-lo ou algo assim? Bem, pelo menos fique fora do caminho dele. Ok, Selena, obrigado pela lição. Eu entendo. E ela foi para seu quarto se preparar para a batalha final com o genro. Ela decidiu levar as crianças de volta para sua aldeia e, antes de sair, chamou o tutor para vir e perguntou ao homem aflito: onde estão seus filhos? Ele que responda, se puder. É claro que ela percebeu que as crianças não seriam tiradas dele, mas sim os nervos dele, ela o deixaria nervoso antes do casamento. Minha pobre filha, se você soubesse o que está acontecendo em nosso reino, ela chorou ao ver a foto da filha. Ele ligou para as autoridades responsáveis, contou a eles sobre as crianças, onde metade das informações foi tirada de séries de TV, e perguntou quando eles poderiam vir ver tudo isso. A senhora com voz esganiçada lhe disse que ligariam de volta. No dia seguinte, ligaram para ela bem cedo, antes de John sair para o trabalho. Ela estava com medo de que ele percebesse, então foi até seu quarto para conversar. Alô, Maria, a mesma voz familiar gritou.
Karen pode vir amanhã à tarde. Tenha um bom dia. Ela ouviu os bips e desligou o telefone. Para ser sincera, ela se arrependeu de sua ação, estava assustada, mas estava feito e não havia mais nada a fazer. No dia seguinte, assim que John saiu para o trabalho, ela não limpou a mesa, mas espalhou as coisas das crianças e saiu com elas para o vilarejo. A inspeção chegou quando não havia ninguém em casa e, depois de esperar um pouco, elas viram um carro se aproximando da casa e um homem imponente saindo dele. As mulheres se entreolharam e, como se tivessem recebido uma ordem, começaram a se arrumar. Uma arrumou o cabelo, outra levantou mais os seios e a terceira se olhou no espelho e pintou os lábios. Em fila, elas esperaram o homem se aproximar. John? Boa tarde. Somos do bem-estar infantil. Posso falar com seus filhos e ver as condições de vida deles? Ela imediatamente percebeu que aquele era o último esforço de sua sogra antes de se casar. Ela não entendeu nada. Tudo bem, vamos lá, vou lhe mostrar a casa. A Rose mais jovem fez um gesto com o polegar para cima, olhando para a amiga. Meu Deus, que homem! Ao abrir a porta e deixar as mulheres entrarem, ela ficou surpresa por não haver ninguém em casa. Onde estão seus filhos? Perguntou a mulher mais experiente com severidade. Ela era mais velha do que as outras em idade e, ao que parecia, em posição. John percebeu que, se dissesse eu não sei, receberia imediatamente um veredicto, um pai ruim que não cuida dos filhos. Para organizar seus pensamentos, ele fez um gesto para que todos se sentassem e disse: Bill e Maria estão fazendo uma caminhada, ela é a avó, a mãe de sua ex-esposa. E onde eles estiverem caminhando, vocês podem ligar para eles, convidá-los para casa, queremos conversar com eles. Enquanto estiver ligando para eles, mostre-lhes os quartos de seus filhos. E eles seguiram John até o primeiro andar da casa. Os quartos das crianças são sempre uma bagunça e tem 3 camadas de poeira, e ele passou o dedo pelas prateleiras onde estavam os livros e brinquedos das crianças. Não, é claro, aparentemente a vovó estava com pressa para sair com os netos e não arrumou os quartos. Entendo, disse Karen em uma voz baixa e sarcástica. Então vamos esperar pelos filhos dela hoje? Não, o celular da minha sogra não está disponível. Muito ruim, muito ruim. Vou ter que rescindir os direitos parentais desse pai. Para que foi isso? Poeira nas prateleiras? Você nunca vê isso em sua casa? Não seja rude, querida, isso pode lhe custar muito caro. Está me ameaçando? Não, claro que não, mas estou lhe dizendo como isso pode acabar. Amanhã, de manhã cedo, estaremos de volta. E eles saíram pela porta em fila indiana. John me ligou e pediu que eu fosse lá em casa hoje para limpar a casa. Ele disse para trazer uma ajudante para que tudo ficasse limpo hoje. Ele esperou por eles e foi à cidade buscar as crianças, pois tinha certeza de que a sogra as havia levado para lá. 1 hora depois, ele estava lá, as crianças estavam prestes a ir para a cama. Peguem rapidamente suas coisas e entrem no carro, ordenou o pai. As crianças ficaram felizes em vê-lo e correram rapidamente para o carro. Maria, de pé no capô, olhou para o genro com olhos selvagens. Não quero vê-lo em minha casa novamente. Você não tem lugar lá. Provavelmente, no caixão que foi revirado por suas travessuras. Mas isso não vai mudar nada. O casamento é em agosto. Quando eles foram embora, pela janela de trás, ele viu Maria correndo atrás do carro, sacudindo os punhos. Ela voltou para a casa dele no meio da noite. Quando ele abriu a porta para ela, ela andou com a cabeça baixa e subiu para o quarto. Às 9 horas da manhã, a equipe feminina chegou à casa de John com a mesma formação. As crianças já estavam tomando o café da manhã quando os convidados entraram na casa. Depois de conversar com as crianças, eles subiram de volta para seus quartos e, após observar a ordem perfeita, desceram as escadas. Bem, Juan, gostamos de tudo, parece que você é um bom pai, ou melhor, que está tentando ser um, isso é digno de elogios. Voltaremos para ver como as crianças estão crescendo. Nos vemos novamente. Boa sorte para você. Ro olhou para John com olhos que diziam mais do que as palavras poderiam dizer.
Mas John não prestou atenção. E eles foram embora. John decidiu não ser o primeiro a iniciar uma conversa com sua sogra. Mary, depois de um telefonema com sua amiga e uma verificação com as autoridades de tutela, iniciou a conversa ela mesma. John, tenho pensado muito sobre o resto de nossas vidas, você é livre para fazer o que quiser. Percebi que o que eu estava dizendo era ressentimento pela minha filha, ciúme. Eu até confessei a você que chamei o serviço social para tirar as crianças de você. Então pensei em minha filha, ela não me perdoaria. Ela o amava demais. Mas era tarde demais para cancelar sua visita. Pensei muito se deveria ou não contar a você. Mas achei que, se não contasse, seria um pecado para minha alma. Eu ia lhe dar um ataque cardíaco, mas depois chamaria uma ambulância. Minhas mãos estavam tremendo quando coloquei o remédio no seu chá, mas não consegui. As crianças correram até você e o abraçaram. Pensei, e se Deus tirou a mãe delas, o que vou fazer com elas como órfãs? Não posso levantá-las e fazê-las felizes. Servi o chá. Sinto muito, John. Desculpe-me por ter exagerado. Vou lhe dizer imediatamente que odeio sua Vitória e nunca vou odiá-la. Ela tomou o lugar de minha filha sem merecer, mas eu a aturarei pelos netos. Eu preferiria que você ficasse viúvo, mas sei que você é jovem e precisa de uma família. Hoje à noite, encerraremos esse assunto e enterraremos o machado de guerra. Pelo bem de meus netos, estou disposto a pisar na garganta de minha própria canção. Obrigado, Maria, por sua franqueza. Quero lhe dizer que o casamento está marcado para o final de agosto, porque então iremos para a casa dos meus pais com as crianças. Eles não os veem há muito tempo e sentem falta deles. A sogra chorou e, com as palavras, faça o que quiser, ela foi para seu quarto. O dia do casamento chegou. O dia mais inesquecível da vida dos recém-casados. Uma festa como essa acontece uma vez na vida, e a felicidade que ela traz dura a vida inteira. Para a Vitória, o vestido branco, as flores, o resgate, todos esses enfeites de casamento não importavam, o importante para ela era ouvir Juan dizer o sim ou quando respondesse à pergunta ou você, Juan, aceita Vitória como sua esposa? Afinal de contas, ele diria isso na frente de todos os convidados e testemunhas. E isso é nada menos que uma declaração de amor, e é a melodia mais querida para os ouvidos dela. Para eles, esse foi um dia importante. É a primeira e principal dança de amor deles, da qual se lembrarão para sempre e que abrirá uma nova vida para eles, uma vida em família. John não conseguia tirar os olhos dela, e você me envergonha. Você não sabe como me sinto orgulhoso quando outros homens se viram e olham para você. Meu vocabulário é tão pobre que não consigo dizer o quanto estou impressionado com sua beleza. No balcão de check-in, Vitória ouviu, Deus, que beleza, que homem velho. Ela percebeu na voz que não reconhecia quem era e não se virou. Mas ela ouviu a resposta e reconheceu a voz de sua amada irmã, ele é o amor de sua vida e não precisa de mais nada. Vitória comentou consigo mesma, e muito bem, Verônica, ela disse tudo muito bem e se aproximou de John. A sogra não foi ao casamento. Ninguém pediu que ela viesse. Ela só estragaria o humor de todos, embora todos se solidarizassem com sua dor. As crianças se atrasaram alguns dias para a escola e ficaram com os avós. Após o casamento, Maria se acalmou um pouco e tratou Vitória como um membro da família. As duas jovens famílias moravam na casa, como Miguel queria, e ele construiu uma casa enorme para esse fim. Vitória e John tiveram uma menina, a quem deram o nome de Ro. Depois disso, Mary descongelou e cuidou da criança com prazer, embora, na verdade, fosse uma completa estranha para ela. Vicode e Ben estudaram em uma escola de inglês. A filha de John chamava Vitória de mamãe, e Ben a cumprimentava de vez em quando, mamãe, já estou atrasado para a escola, e então a tia Vitória. Mas ela não se ofendia, Ben se lembrava de sua mãe e talvez achasse difícil chamar outra pessoa por essa palavra carinhosa. Michael havia se aposentado e os dois genros estavam administrando a empresa. A casa respirava felicidade porque estava cheia de crianças e amor.